Superior de Geografia e a gente vai dar continuidade ao estudo da matéria do 9º ano aqui no Explicador Virtual. A matéria é Introdução aos Estudos Demográficos, a gente já tinha feito uma análise sobre as principais características e a gente vai focar especificamente num tipo de estudo demográfico que chama-se transição demográfica. A transição demográfica ela vai avaliar como é que acontece a relação entre as taxas de natalidade e mortalidade. Então a gente vai observar que existe um padrão e que esse padrão vai se alternando. E aí dessa forma a gente pode identificar as diferentes fases dessa transição demográfica, ou seja, como que as taxas de mortalidade e natalidade vão se comportar. Isso segue mais ou menos uma ordem, que a gente chama de primeira, segunda e terceira fase, e a gente vai observar essa ordem se desenvolvendo ao longo do tempo. É importante, já antes da gente começar a estudar a transição demográfica, que já fique claro que, diferente de Revolução Industrial ou qualquer outro período histórico que a gente vai avaliar, que existe uma datação. Então, por exemplo, vamos avaliar a Primeira Guerra Mundial. Então a gente está olhando ali, tem uma data, um fenômeno histórico tem uma data, um evento histórico tem uma data. Quando a gente está falando de transição demográfica, não é um fenômeno que possa ser datado. Por quê? Um país pode estar na primeira fase da transição demográfica, enquanto outro país está na terceira fase da transição demográfica. Então você pode ter diferenças. O que vai determinar isso são as causas e como essa sociedade está se organizando naquele momento, que você vai observar que existe uma relação no comportamento das taxas de natalidade e mortalidade. Quando a gente pode observar isso, a gente já começa deixando claro que algumas causas externas influenciam no comportamento dessas taxas. Então, como é que funciona a primeira fase da transição demográfica? A primeira fase da transição demográfica ela é marcada por uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade também. Então, as duas taxas são muito altas. Então, eu vou observar que muita gente nasce e muita gente morre. O que provoca esse tipo de coisa? Primeira coisa, modo de vida rural. Ou seja, os filhos são entendidos como mão de obra. O que a gente pode tirar disso? Quando a gente está olhando uma sociedade rural, isso não é uma regra. Então é bom que fique anotado no caderno, no material de estudos, que isso não é uma regra. Não é só em sociedade rural que isso acontece. Mas é uma lógica rural de filhos como mão de obra. Então, numa fazenda de mão de obra familiar principalmente, quanto mais filhos você tem, mais trabalhadores você tem. Então o fazendeiro tenha 10 filhos, significa que ele tem 10 trabalhadores, né? Gente que possa ajudá-lo a desempenhar o trabalho no dia a dia. Isso é uma regra somente em sociedades rurais? Não. A gente tem alguns nichos, né, algumas partes da sociedade urbana que também tem muitos filhos, talvez não 10, mas também entendem uma casa cheia de filhos como uma coisa positiva, né? Então identificam, não tem as lógicas de vida urbana que poderiam acabar desestimulando o nascimento de muitas crianças, elas não vão se aplicar. É o que a gente vai observar inclusive em comunidades carentes. É comum que a taxa de natalidade seja um pouco maior, porque os gastos que a classe média e a classe alta geralmente tem com seus filhos, essas classes não têm. E aí existe uma questão cultural aí de maternidade, de paternidade, que não vai se aplicar. Então, esse modo de vida rural ele é uma tendência, não é uma regra. A gente pode observar exceções. Então, eu não tenho a utilização de métodos contraceptivos como uma prática. Não quer dizer que você não tenha, né, os métodos contraceptivos. Aqui eu coloquei a ausência de métodos contraceptivos. Pode ser ausência quando a gente está olhando a primeira fase da transição demográfica na Europa, que você não tinha esse desenvolvimento, ele não existia ainda. Ou a gente pode falar da dificuldade de acesso em alguns países da África atualmente, da dificuldade de acesso e a própria, não só a dificuldade de acesso, mas a própria decisão pela não utilização. Então, isso também pode contribuir, também não é uma regra. Pouco desenvolvimento da medicina, isso sim pode ser entendido como uma regra, que vai influenciar na alta taxa de mortalidade. Se a gente quisesse, a gente poderia fazer uma divisão aqui, para observar, inclusive, aqui uma divisão sobre o que influencia na taxa de natalidade e o que influencia na taxa de mortalidade. Aqui vai influenciar muito na taxa de
mortalidade. E aqui influencia na alta taxa de natalidade. Então são coisas diferentes. Por quê? Se eu tenho baixo desenvolvimento da medicina, isso significa que eu tenho uma dificuldade aí de uma facilidade maior de uma doença levar a óbito, e às vezes em muitos casos, quando a gente está falando de criança, a gente tem uma dificuldade aí de fazer um pré-natal, de monitorar doenças, e em alguns casos uma doença que seja simplesmente, facilmente contornada com a utilização de uma medicina mais desenvolvida, não é. Aí também volta uma outra questão. A gente pode falar do pouco desenvolvimento da medicina, no sentido de pouco desenvolvimento da medicina geral, né? A medicina ainda não avançou enquanto ciência, que é o que a gente vai observar na Europa, nos Estados Unidos, quando estavam na primeira fase da transição demográfica, ou a falta do acesso aos benefícios da medicina. A gente pode observar, inclusive, quando a gente vê sobre a globalização, que uma das características que a gente observa é que essa globalização não vai representar um acesso geral e restrito aos benefícios da globalização. Ela tem uma grande injustiça. Então, às vezes, você tem o desenvolvimento de um remédio, de um avanço, mas aquela população ela é privada desse tipo de benefícios. E outra questão é a falta de saneamento básico, que também pode ser entendido como uma questão histórica, né? Você não tem o desenvolvimento de uma estrutura urbana ainda que possa promover esse tipo de saneamento básico, de uma lógica, ou você não tem ainda o acesso porque não chegou lá. No Brasil, inclusive, a gente tem um grave problema de saneamento básico, ele não está... não é possível que todo mundo tenha acesso a esse tipo de condição mínima de vida. Isso é um grave problema, porque a falta de saneamento básico ela vai promover uma série de doenças, né? O contato com uma série de doenças, o que pode levar e aumentar os índices de mortalidade. Se ele está conjugado aqui com uma falta de acesso de atendimento, isso pode provocar muito o aumento da mortalidade, e que quando você está aliado a uma alta taxa de natalidade, a gente costuma observar também essa primeira fase, que também vai ser caracterizada por uma população jovem, né? Uma população bem mais jovem, porque ela não tem uma expectativa de vida muito alta. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, a gente vai observar que eu tenho a maior faixa da minha população está compreendida numa faixa de 0 até 19 anos, com a população jovem. Aqui é um exemplo de primeira fase da transição, numa pirâmide exata, né, que a gente está mostrando. Então, a gente vê aqui que a população mais jovem ela vai se desenvolver, a população vai acabar tendo uma expectativa de vida menor, e a gente pode ver o menor grupo da população representado pelos idosos, que é uma característica de diminuição da expectativa de vida, de diminuição da capacidade mesmo de se desenvolver. Para se ter uma noção, quando você vai pegar países como a Europa, você pode ter expectativa de vida acima dos 80 anos. Quando você vai olhar países da África, a expectativa de vida pode chegar aí a 40, 50 anos, às vezes menos. Então a gente pode observar essa diferença, e esse é um exemplo de pirâmide característica desse tipo de transição. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!